E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Vivemos dias em que os olhos precisam estar bem abertos e os corações vigilantes. O discurso escatológico de Jesus em Mateus 24 é uma convocação urgente à igreja para discernir os tempos e permanecer firme diante da avalanche de trevas que tenta subverter os valores do reino de Deus. Dentre os diversos sinais dos últimos dias, o Senhor destaca um dos mais devastadores: a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Não se trata apenas de um aumento visível de pecados, mas de um processo mais sutil e profundo: o amortecimento da consciência cristã diante do pecado. O termo iniquidade, do grego anomia, não se refere apenas a atos pontuais de desobediência, mas uma disposição contínua de rejeição à lei divina. Trata-se de uma vida sem freios, sem submissão ao senhorio de Cristo. A iniquidade é a anarquia espiritual, que, como um fermento maligno, contamina o coração e, consequentemente, as estruturas da sociedade e da igreja. Quando Jesus afirma que ela se multiplicaria, ele nos alerta para um ambiente onde a transgressão se tornaria aceitável, justificável e até celebrada. Em tais dias, o erro será rotulado de progresso e a santidade será chamada de radicalismo. A multiplicação da iniquidade está ligada à rejeição da verdade. Paulo advertiu que nos últimos tempos não suportariam a sã doutrina, voltando seus ouvidos para as fábulas. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Isso revela que a iniquidade não apenas cresce no mundo, mas encontra guarida dentro de corações que antes foram tocados pela palavra de Deus, mas que agora preferem ouvir aquilo que massageia o ego, em vez daquilo que confronta o pecado. A consciência é uma dádiva divina que atua como um alarme moral. Quando iluminada pela palavra e santificada pelo Espírito, ela serve como um freio espiritual contra o pecado. Contudo, ao negligenciá-la repetidamente, ela pode se tornar insensível. Paulo fala daqueles que, tendo a consciência cauterizada, 1 Timóteo 4:2, já não distinguem o santo do profano. Isso é especialmente perigoso quando acontece com cristãos que, diante da constante exposição à iniquidade, começam a aceitá-la como algo normal. O grande perigo dos últimos dias não está apenas no pecado visível do mundo, mas na perda da sensibilidade espiritual da igreja. Quando a igreja se acostuma com a imoralidade, quando deixa de chorar pelo pecado, quando já não se comove com a santidade de Deus, então está diante de um estado de frieza espiritual mortal. A multiplicação da iniquidade gera um ambiente onde a luz parece diminuir, não porque Deus se afastou, mas porque muitos deixaram de buscar sua face com temor. Outro fruto da iniquidade multiplicada é a distorção do evangelho. Uma teologia sem cruz, uma graça sem arrependimento, uma fé sem renúncia. O discurso do não tem problema tem substituído o clamor por santidade. A tolerância ao pecado tem sido pregada com amor, mas é apenas conivência. A verdadeira graça de Deus não nos deixa onde estamos, mas nos transforma. Porque a graça de Deus se há manifestado, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Tito 2, versículos 11 e 12. O amor verdadeiro não é cúmplice da iniquidade. Em 1 Coríntios 13:6, Paulo declara que o amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O esfriamento do amor, mencionado por Jesus, é, portanto, consequência direta da aceitação à iniquidade. Onde há trevas, o amor se extingue, pois ele é fruto da luz. E se o amor se esfria, é porque o coração está se afastando da presença de Deus. O remédio contra a insensibilidade espiritual é o despertamento do coração pela ação do Espírito Santo, por meio da palavra e da oração. O Senhor ainda chama a sua igreja ao arrependimento. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14 diz isso. Em tempos de iniquidade crescente, a vigilância é uma necessidade vital. Precisamos de olhos atentos e ouvidos espirituais bem aguçados.
O apelo do Espírito à igreja de hoje é para que recupere a sensibilidade da consciência, volte a odiar o pecado, ame a santidade e chore por aquilo que entristece o coração de Deus. Cristo vem e a sua vinda será como um ladrão à meia-noite, inesperada, inegociável e inevitável. Não há mais tempo para neutralidade, para indiferença, nem para religiosidade sem vida. Se o teu coração está frio, a culpa não é das circunstâncias, é a tua negligência. Se o amor se apagou, foi porque você permitiu que a iniquidade tomasse espaço onde deveria haver temor e santidade. Por isso, levanta-te, sacode a poeira da mornidão, rasga o coração diante do Senhor. É hora de parar de justificar a frieza com argumentos e começar a combatê-la com lágrimas, jejum e oração. Deus não tratará com leviandade aqueles que ouviram o chamado, mas preferiram seguir acomodados. A responsabilidade é pessoal, a vigilância e a santidade também. Não culpe o mundo, não espere pelos outros. Haja, reacenda o fogo, restaure o altar, limpe os olhos da alma e volte a caminhar como quem teme ao Senhor. Porque não há desculpa para os que preferem a frieza à presença, e não haverá misericórdia para os que ouviram a verdade, mas a desprezaram. Ou você guarda o coração agora, ou será vencido pela iniquidade amanhã.